graça e paz, parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um culto, intitulado Universidade da Palavra. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por estarmos na casa dele, agradecer também ao Senhor porque temos liberdade de estarmos cultuando esse Deus Todo-Poderoso. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, convidar a nossa diaconisa Marcela para estar orando nesse momento ao Senhor. Nós estaremos orando nesse momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa quarta-feira. Embora estejamos tão cansados, Senhor, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor nos deu vida, nos deu trabalho, talvez sabemos que tudo está ao teu controle. Então, te agradecemos por todas as coisas e em qualquer circunstância, Senhor, porque tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Estamos aqui com um propósito, Senhor, de te adorar, de ouvir a tua palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, que possamos estar com os nossos pensamentos ligados, Senhor, a ti, no teu trono, na tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que sintamos, Senhor, sem a tua presença, não apenas aqui, mas no nosso lar, na nossa casa, em cada momento, em cada hora, em cada minuto, Senhor. A tua oração se faça e já te agradeço, Senhor, sabendo que o Senhor está bem, está ouvindo as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas e também os nossos agradecimentos. Tudo entregamos em tuas mãos. E é no teu nome, Senhor Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico, tu és soberano. Veio o seu instrumento, né? Semelhante a Israel não está, irmãos já estão no quartel. Vamos então adorar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Todo
versículo 31. Romanos 9, 31. Nós estaremos lendo do 31 até o versículo de número 39. Vamos fazer uma leitura alternada para que os irmãos também possam participar. Então, eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos estarão lendo os versículos de número par. Romanos capítulo de número 8, versículo 31. É 8, 31, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Diz assim: que diremos coisas à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja? Aquele que mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. amém. Então, tiramos com essas coisas que Deus é por nós. Ninguém poderá ser contra nós, nem a profundidade, nem a altura, nem principados, nem potestade poderão nos separar do grande amor de Cristo Jesus. Por isso, então, oremos ao Senhor o hino de número 60 do nosso cantor cristão. Obrigado, Edilene. Hino de número 60 do nosso cantor cristão. Vamos adorar o Senhor. Quero convidar então a igreja e nós juntos estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 60. Saudai o nome de Jesus, arcanjos nos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 glória.
Boa noite, igreja. Nós ficamos alegres e gratificantes, porque ainda não completou o mês e o tempo determinado para a missão. Mas nós já ficamos alegres, porque já estamos a mais da metade do nosso solo. Então a feira missionária, com certeza, com fé, nós iremos ultrapassar. O nosso tempo de missões diz assim: porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Vamos falar do nosso tema depois da nossa vida? Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. A nossa vida se encontra em Apocalipse 22, 20. Vamos lá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22. Meus irmãos, acompanha a missão. Nós sabemos que é justamente para fortalecer aqueles missionários que estão no campo, trabalhando, anunciando o Evangelho. Então, a Igreja Batista Memorial, ela sempre teve esse empenho de missões, não só mundiais, mas como missões estaduais, municipais, e graças a Deus, nós somos minoria, mas é uma minoria que fazemos diferente, porque toda a campanha nós enviamos a nossa oferta. Deus tem misericórdia. Orar? Pai de amor e de imensa misericórdia, nosso Deus, nessa tarde, nessa noite, nós te agradecemos porque já estamos aqui na tua casa, nosso Deus, para ouvirmos a tua palavra. Amém. Para aprender mais e mais de ti. Glória a Deus. Para que esse aprendizado seja transformação em nossa vida e que o Senhor continue nos dando cada vez mais amor ao Senhor para com o nosso próprio e possamos suportar todas as dificuldades que existem. Nós temos muito cuidado, todos os missionários que estão ali no campo, nosso Deus,
Batista, toda quarta-feira, está muito voltada a um culto de oração e de ensino da palavra. Então, nós vamos cumprir esse momento, que é um momento quando nós temos a oportunidade de orarmos, de colocarmos diante do Senhor as nossas petições. Eu já gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando pela nossa feira missionária, para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, no nome do seu Filho Jesus, abençoe o engajamento, a dedicação que nós, como membros dessa comunidade, temos colocado nessa feira missionária. Então, que o ardor, a empolgação, a vibração possa ser algo contínuo para que venhamos lograr êxito no dia 18, às 17 horas até às 18, não é isso? Se não me engano, às 18, de 3 horas até às 5 da tarde. Então nós estaremos aqui 15 horas e às 3 horas da tarde até às 17, no dia 18, realizando essa feira missionária. Eu queria então também enfrentar esse momento para que você pudesse externar o seu pedido ou o seu agradecimento. Algum pedido ou agradecimento? Irmã Márcia. Vamos orar pela saúde da nossa irmã Márcia, mas ela também agradece. Há outro pedido, irmão Sebastião? Não entendi. Ah, tá. Tem que falar com essa cor. Mas vamos orar, vamos orar. Amém. Vamos orar também por isso. Vamos colocar então esse pedido do irmão Sebastião dentro do sonho. Mãe Direia. Eu agradeço a Deus as bênçãos e quero pedir pelo Pedro também, que ele vai deixar o concurso, ele está muito nervoso. Vamos orar. Deus abençoar. Amém. Deus abençoe. Estudou bastante ele? Graças a Deus. Isso é mais importante, estudar bastante. Há outro pedido ou agradecimento? Irmã Eleni? Pastor, eu quero que Deus continue oração pela vida do Christian e que Deus esteja dando sabedoria para o Juliano, porque o Cristiano está ajudando, né? Para a gente poder conseguir estar educando e ajudando o Cristian. Vamos orar então pelo neto da irmã Eleni. O Christian, tem vivido um momento que é um momento de enfermidade, então nós estaremos orando ao Senhor. Há outro pedido ou agradecimento? Irmã Sandra? Mas agora botaram ela na UTI, porque a paqueta dela não Bem, tem 18 anos. vamos orar pela cura. Fala Maria, com Maria Luísa. Maria Luísa. Que vamos orar aí para o irmão colocaria essa causa que ele coloca diante do Senhor. Há outro pedido ou agradecimento? Não vera? Amém. Orar pela família. Queridos, bom Jorge. Oração pela minha família, oração física e espiritual. Amém. Orar então famílias, enfermidades, providência divina. Então são coisas que nós precisamos estar colocando diante do Senhor. Mãe Direita, fica orando, mãe Direita. Ao Senhor, mãe Direita vai orar nesse momento. Não sei se ela vai lembrar de todos os pedidos, mas com certeza a mãe Direita vai estar nesse momento orando ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, ficar de pé ou sentado, fica à vontade. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Amém. Deus, nós entramos agora na tua presença, Senhor, presença maravilhosa de Jesus. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos no teu poder, no teu amor, Senhor Deus, que é tão grande para nós. Senhor, foi feito agora todos os pedidos dos teus servos. Senhor Deus, nós queremos te clamar. Entra com a tua providência, Senhor Deus, nas nossas vidas, na vida
filha e derrama sobre ele as tuas bênçãos. Como nosso irmão também vai cair nas tuas mãos, que ele está colocando, Senhor Deus, um pedido na causa, Senhor, que o Senhor sabe que ele precisa. Então, Deus, precisa do teu servo nessa noite. Dá a ele, Senhor Deus, a tua bênção, se essa for a tua vontade para a vida dele. Toma, Jesus querido, também no Emeli, que pede, Deus querido, pelo Cristo. Senhor, toma o Cristo na tua mão, Senhor. Guarda ele de todo perigo. Jesus, tira toda ansiedade do coração. Ele é um jovenzinho, Senhor. Eu sei que ele crê no Senhor. Eu sei que ele tem orientado ele no teu caminho. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Atende o clamor da tua filha. Tira essa preocupação do coração dela. Abençoe também a saúde da tua filha. A vista, Senhor. Tudo que ela tem te pedido, colocado diante do Senhor. Toma, Senhor Deus, todas as nossas vidas. Toma a irmã dela que pede pela salvação, pela união naquela família. Oh, Jesus, dá poder no teu sangue para repreender, Deus, toda a força contrária naquela casa. Tudo que tem sido impedimento do Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Entrego também o meu pedido pelo meu neto Pedro, que o Senhor acalme o coração dele e que o Senhor Deus ilumine a mente dele, Deus, para um dia pela prova ele possa lembrar tudo aquilo que ele estudou. Te peço também pela irmã Lúcia, que tem pedido pela sua perna, Senhor, pelo seu pé, aquelas dores intensas que ela tem sentido. Deus, queima, Senhor, e repreende todo o mal. Pai querido, a nossa esperança está no Senhor. Senhor, para quem iremos nós, só o Senhor tem as palavras de vida. Então, Pai, é nessa confiança que nós estamos aqui, pedindo ao Senhor, repreende, Deus, todo o mal dos nossos lares, toma todos os nossos familiares, salva, Senhor, cura, liberta, Senhor, livra-nos das investidas do maligno. Ó Senhor, que sejamos obedientes e tementes, meu Deus, da tua palavra. Amém, Jesus. Pai, nós queremos nos render aos teus pés e declarar que nós somos dependentes do Senhor. Toma, Jesus querido, a nossa igreja, toma o pastor Márcio, a irmã Marcela, toma toda a sua família em tuas mãos e opera, Jesus Cristo, nessa casa, um grande milagre, porque a nossa esperança está somente no Senhor. Usa-o, Senhor, em prol do teu reino, perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta, Deus, a nossa fé e liberta-nos, Deus, de toda a impureza, de tudo que é contrário à tua vontade. Verdade. Dá-nos a alegria da salvação e dá-nos, Senhor, a certeza de que operando Deus, ninguém impedirá. Nós entregamos todas essas causas em tuas mãos, crendo, Deus, que o Senhor é o Deus da vitória. E o Senhor há de nos responder, porque o Senhor é fiel todo o tempo. Grande é o Senhor e eterno são as suas misericórdias. Nós te louvamos, nós te bendizemos e tudo te entregamos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Eles vão se colocar em pé. Antes de lermos o texto, eu quero cantar outro hino para os irmãos, porque nós vamos falar um pouquinho hoje sobre despertamento espiritual. E esse hino, que é o hino de número 171, do nosso cantor cristão, ele diz: aviva-nos, Senhor, ó dai-nos teu poder de santidade, de fé e amor, reveste o nosso ser. Vamos louvar o Senhor.
você vai, qualquer dia, explodir. Se você não entender que você precisa o quê? Emagrecer. A consequência, ele ficou diabético, hipertenso, perdeu a visão, e aí ele falou assim, eu preciso mudar o quê? O ritmo da minha vida. Vocês percebem o perigo da obesidade? A obesidade
conheceu o Senhor. Por que ele não conhecia o Senhor? Porque primeiro a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram o quê? Frequentes. Em outras palavras, muitas vezes eu me torno um obeso espiritual que acredito que servindo estou fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque o versículo de número 1, ele mostra a causa disso. A frequência da manifestação da palavra de Deus e das visões de
vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis onde vem nem para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido de Deus. Jesus chega e diz: Nicodemos, tu é mestre, não sabe essas coisas? Você é mestre, não sabe disso? Então você tem que entender o perigo da obesidade. O texto diz que Samuel servia, mas o próprio texto diz que Samuel não conhecia quem? O Senhor. A pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é assim: você conhece o Senhor? Você sabe discernir, ter discernimento para as manifestações do Senhor? Ou você é só aquele espectador que está igual como o provérbio de sanguessuga da só quer? Ou aquele espectador que ele está sempre todo momento pronto a estabelecer uma crítica? Não, o culto hoje não foi bom, porque não cantou o hino que eu queria. Ah, o culto hoje não foi bom, porque o pastor pregou de um texto que eu acho que ele não deveria ter pregado. Irmãos, nós precisamos, muitas vezes, como o texto diz, sairmos do lugar cômodo. Porque o que você percebe? Quando Deus chamou Samuel, por que ele não conseguiu? Primeiro, entender. Primeira coisa, porque ele estava afastado de Deus. Ele servia o Senhor, mas não conhecia o Senhor. Então é muito interessante. Se o mestre que serve não conhece, o discípulo vai servir também não vai conhecer. Irmãos, saiamos da nossa inércia espiritual. O convite de Deus é: pregue o Evangelho, viva a praticidade do reino. Momento, a igreja se move, a igreja está em movimento. O reino de Deus não está preso, o reino de Deus está no meio de quem? No meio de nós. Existem experiências divinas que Deus quer levar ainda a viver. A irmã Marcela, a irmã Sandra, o Jorge, a irmã Eleni, o Sebastião, a nossa irmã Márcia, irmã Direita, irmã Velha, irmão Altair, irmão Antônio, irmão Ele, o pastor Márcio. Mas nós queremos ficar no nosso lugar, o quê? Nós não queremos muito, não. Rapaz, se Jesus voltasse hoje e falasse que quer ser membro da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, sabe o que eu ia fazer? O que você ia fazer? Eu ia fechar a porta e ia dizer: fica aí, não entra não. E aí, por que ele não pode entrar? Porque senão ele muda tudo. Você está entendendo? Jesus muda tudo, gente. Isso que é fundamental de uma igreja em movimento. Jesus muda tudo. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos deixar Jesus entrar no barco, porque a gente sabe que ele muda o quê? Muda tudo. A Bíblia diz que Eli, já com os olhos, a Bíblia diz que Eli era um sacerdote gordo, obeso, e também estava ficando o quê? Cego. Deus chama Samuel uma vez. Se Eli tivesse apto para discernir o que é a ação divina, no primeiro momento, quando Samuel jovem fosse diante de Eli, e Samuel falasse assim: meu Senhor, o Senhor está me chamando? Não. Você escutou alguém chamar? Escutei. Então você vai dizer assim: fala, que o teu servo ouviu. A obesidade espiritual tira de nós um dom extremamente valioso. Você sabe quantos dons espirituais existem na Bíblia? Quantos dons você acha espirituais existem na Bíblia? Sabe, moça? Sabe de apresentação? Sabe, menina? Vocês não sabem, não? Tem 23 dons espirituais. 23. E dentro existe um dom chamado dom de discernimento. Irmãos, existem 23 dons espirituais. 23. Olha como é que você
isso que nós precisamos entender a veracidade do poder de Deus. Para isso, nós precisamos nos mover.